Por que, deuses da tecnologia, as empresas estão focadas agora, aparentemente todas ou a maioria delas, em fazer celulares finos que ninguém pediu? Essa é a questão. Essa é a grandíssima pergunta, né? Porque ultimamente o que mais a gente ouve falar por aí, nas ruas, nas padarias, nos supermercados tá vindo celular fino por aí. Tá vindo celular fino por aí. Algumas já confirmaram, algumas até já mostraram, incluindo as grandes. Aí a gente viu a Samsung saindo na frente ali com o Galaxy S25 Edge, mostrando meio que sem mostrar, já no evento de lançamento dos outros S25. Só um pouquinho. Tem aí rumores fortíssimos com o Mark Gurman, que é só o jornalista com as melhores fontes dentro da produção da Apple, falando aí que vem aí o tal do iPhone fino. Ele fala iPhone fino, os outros rumores dizem que é o iPhone Air. iPhone 17 Air, que nem o MacBook Air, né? Então, que diz que vem aí, com foco nisso. Teve aí na MWC a Tecno já mostrando um protótipo finíssimo. Um conceito, é o técnico é o Tecno Spark Slim. Eles mostraram lá na feira, né, de Barcelona, no MWC, mas não tem previsão de venda. Foi só tipo, ó o que a gente sabe fazer, ó. Tira umas fotos aí e depois a gente vê se lança ou não, mas... Isso tudo sem a gente falar aí nos dobráveis, tridobráveis, outros celulares aí que são super finos e que já estão disponíveis. O Oppo Find N5, que a Thay já fez o review aqui pro canal. Então, tá chegando com força em 2025, aparentemente vai ser o ano em que a gente vai começar a voltar a ver muitos celulares finos, ultra finos, que era uma tendência que já deu problema no passado, foi tendência, já deu problema, a gente vai falar sobre isso aqui, e que, sinceramente, se você for olhar os motivos que as pessoas alegam para troca de celular, por que as pessoas trocaram de celular, tirando aí quem perdeu, foi roubado ou quebrou, né? Tirando, troquei de celular porque perdi, porque fui roubado ou porque meu celular quebrou. Tirando essas pessoas, o motivo principal para a pessoa trocar de celular é porque ou elas querem um celular com bateria melhor, ou um celular com câmera melhor, ou um celular com desempenho melhor. São os 3 principais motivos que a gente vê nas pesquisas de mercado. Ela acaba entrando também, né? Mas eu acho que é parte do conjunto ali. Faz parte da experiência. Geralmente quem tá procurando desempenho quer um desempenho com uma tela boa. Exato. E por aí vai. Então faz parte ali da performance, né? Zero pessoas, absolutamente ninguém fala, eu quero um celular mais fino. A pessoa fala que quer um celular com mais bateria, com uma bateria melhor, um celular mais poderoso, um celular que vai tirar fotos e vídeos melhores. As pessoas muitas vezes estão dispostas a pegar um celular, pelo menos falam, que estão dispostas a escolher um celular mais espesso se isso garantir uma bateria melhor. Se tiver uma bateria maiorzinha ali, porque assim, na relação custo-benefício, né, acaba funcionando melhor. E é exatamente isso que a gente vai trocar uma ideia hoje, tá? Alguém quer? Alguém precisa? Se com tudo isso, as empresas mesmo assim estão falando, não, a gente vai trazer celulares finos esse ano. Vai voltar. Por quê? É isso que a gente vai tentar debater e chegar a uma conclusão aqui de por que diachos, carajos, as empresas estão focando em celulares finos em 2025, tá? A gente vai debater aí as tecnologias, o que já aconteceu no passado, quais foram os exemplos, o que possibilita isso e por que as empresas parecem achar que isso é uma boa ideia. E se vale a pena, né? A gente testa tanto aparelho, acho que a gente tem uma certa experiência para trocar essa ideia e falar se pra gente, pelo menos, vale a pena ou não, né? Então vem com nós. Vem com nós, deixa um like no vídeo aí, se inscreve no canal, porque a gente sempre também tá trazendo mais vídeos de debates, discussões e aprofundamentos nas trocas de ideia bem louca aqui sobre vários assuntos, tá? Vamos embora. Bora lá. Então vamos começar falando sobre quais são os principais ofensores aí que levantaram essa pauta, né? Primeiro, o primeiro confirmado, já como vem aí, foi o S25 Edge. Galaxy S25 Edge foi anunciado no comecinho do ano, em janeiro. A Samsung ainda não lançou ele, tá? Só falou, olha só, temos um aparelho que vai ser ultra fino, ele faz parte da linha Galaxy S25, então você espera o quê? Um desempenho incrível, câmeras muito boas, uma tela sensacional, afinal de contas a Samsung é uma das que mais produz quem faz as melhores telas pra todo mundo, inclusive a Apple. Exato, inclusive pra Apple, e tá tudo bem, tá ligado? O fato a Samsung foi a primeira a falar abertamente, e a mostrar o aparelho, né? Olha, temos o Galaxy S25 Edge, que muita gente acreditava ser o S25 Slim. Até o evento do Unpacked, todo mundo chamava de Slim. Inclusive, eu tenho uma história muito legal. Eu tava falando com o executivo da Samsung um dia antes da apresentação, né?
E aí, papo vai, papo vem, fazendo a entrevista normal, eu falei, cara, e esse S25 Edge aí, hein? E ele olhou no meu olho e falou, cara, não tem nem... Não, falei, S25 Slim, desculpa. Eu falei, e esse S25 Slim? Ele falou, não tem nenhum S25 Slim. Mentiu? Não, mentiu. E aí, na hora do evento, ele tava sentado atrás de mim, ele me deu um toque e falou assim, ó, já puxa o notebook, tá? Puxa o notebook, a câmera, tudo. Eu falei, porra, mano. Vem aí. Esses caras... assim, ó, a Samsung também é conhecida por fazer surpresas, né? Eu falei, putz, velho, achei que tinha acabado, não vai acabar, mas beleza. E aí anunciaram o Galaxy S25 Edge. Aí ele me deu mais um tapa e falou assim, ó, se você tivesse me perguntado... Do Edge? Do Edge, talvez eu confirmasse antes, mas não, é Edge, não é Slim. Enfim, foi isso. E aí mostrou, só que mostrou sem mostrar, né, daquele jeito. Era mais mock-up, né? Era um super mock-up, ele tava ao lado de outros modelos, né? Do S25. Pendurado com umas pinças assim. Sim. Pra você ver que é fino, mas não podia chegar perto pra encostar. Ninguém podia tocar, foi uma briga do caramba. Inclusive, todas essas fotos e vídeos que vocês viram, que a gente publicou, que todos os outros canais que tiveram acesso também publicaram, foi muito difícil, tá? Pra chegar perto e fazer essas imagens, porque todo mundo queria ver. Todo mundo queria ver. Então, assim, mas até aquele momento e até agora, ninguém teve acesso ao S25 Edge. Então, a gente ainda não sabe o que tem dentro dele. Não sabe o que ele faz exatamente. Ó, tô colocando na tela aqui as imagens, as melhores imagens que você conseguiu fazer ali no nosso Shorts, que mostrou mais ou menos de perto, o mais perto que deu pra chegar, né? O Edge ali. Olhando assim, isolado, ele não parece muito mais fino que um celular normal. Não, eu acho que o que dá essa impressão dele não parecer mais fino é essa camada que a Samsung usa, talvez no mockup, né? Ele parece um... É um mockup, é um protótipo, não é a versão final. Mockup, pra quem não sabe, ele é uma imitação do corpo final do aparelho. Tipo, eles chegaram no design, que eles acham que vai ser o design final, e eles criam um objeto que dentro não tem nada. Dentro é plástico, é oco. Mas pra você ter o design, o tamanho, as proporções, formato perfeito. É com esses mockups, por exemplo, que eles mandam para as empresas que fabricam capinhas, para eles poderem fazer os moldes das capinhas e ficar encaixado direitinho depois. Por isso que tem capinha no dia 1, sabe? Anunciou, já tem marca de capinha falando, olha, a gente tem esses modelos de capinhas que são incríveis. Mas por isso que vaza antes também o design dos aparelhos. E que vaza muito, né? Não é incomum a gente ver marca de capinha vazando o design de aparelho, né? Mas nesse caso do Edge, ó, tem aquela imagem primeiro que a gente viu, mostra a lateral dele que é lisa e aparenta ter somente aquela antena de ondas milimétricas, né? Aquele buraco ali não é um sensor de digitais, ele é a antena millimeter wave que a gente não costuma ver no Brasil porque não é um sistema de 5G usado por aqui. E aí nessa imagem, nessa exata imagem, pode ver, talvez seja o acabamento desse mockup, tá? Ele não parece ser um celular mais fino, mas na próxima imagem, quando mostra o botão dele, que é muito difícil também de ver porque ele estava mais afastado de mim na hora que a gente gravou, quando você vê ele na lateral dos botões, você percebe, tipo, é muito fino. Porque você vê, assim, o botão de um celular ele não é muito grosso. Ele não pode ser. E aí quando você vê na lateral de um telefone que é ultra fino, você fala, caramba, cara, quase que ocupa o tamanho inteiro. Isso eu acho muito maneiro. E assim, o S25 Edge, a Samsung ainda não confirmou quase nada sobre ele, além do nome. E eles deram uma aspa muito, muito curta, que foi tipo, a gente vai colocar o melhor da nossa tecnologia de engenharia nesse aparelho. Mas o que todos os rumores indicam, que então isso quer dizer que o Edge vai ser melhor que o Ultra? Não. Vai ser, tipo, o melhor que dá pra fazer no espaço limitado ali dentro. Exato. O que se especula ali, o que se ouve das linhas de produção ali, dos rumores, é que ele vai ser posicionado ali entre um S25 Plus e o Ultra. Em termos de tecnologia, ainda assim, algumas coisas mais limitadas, porque o celular mais fino vai limitar várias questões tecnológicas que a gente vai entrar um pouco mais a fundo daqui a pouco também, né? Exato. E é assim, ó, eu acho que a Samsung vai precisar fazer cortes como ela já fez, né? Ele tem 2 câmeras, ele não tem 3 câmeras como a maioria dos aparelhos. Talvez tirem algum sensor específico, tipo, sei lá, alguma coisa que ocupe mais espaço. Vamos falar daquele recurso lá de detecção. Como que é o nome desse negócio? Toda vez eu esqueço. Detecção do quê? Não, é de posição. Como que é o nome? Ultra Wideband? Ultra Wideband, tipo, talvez, sabe? Porque o foco não é esse. Assim, a gente tá falando de um aparelho que no rumor, ele tem mais ou menos 5,8 milímetros de espessura. É muito fino, é tipo
será que isso aqui tem 5mm? Tipo, a tampa do notebook? Pra vocês terem noção, alguns dos menores, dos smartphones mais finos já lançados, sem contar os dobráveis, né? Foram iPhone 6 com 6,9 milímetros, Moto Z com 5,5 mm. Então, o Moto Z já era mais fino do que esse Galaxy S25 Edge. Já era mais Mas fino. o Moto Z, ele era fino desse jeito, por quê? Porque a Motorola queria vender os snaps, Exato. né? Ele A tinha bateria extra, a câmera extra, os E aí acessórios você pagava o modulares. acessório e tinha mais bateria. Tipo, era que nem o carregador MagSafe, a bateria MagSafe, sabe? Só Você que usa com no iPhone. design 1 milhão de vezes melhor, né? Não vamos entrar nessa questão que a gente não tá aqui pra falar disso. Mas aí teve o Moto Z2 Play com 6mm, Moto Z Play com 7, Moto Z2 Force com 6,1. Então, vários modelos antigos já que focavam justamente nisso. E esses modelos, eles vinham com vários problemas, justamente por serem finos, né? O principal, na minha opinião, que atingia todos eles... é que faltava espaço para bateria. É o bingo, assim. Não, mas a gente tá falando desses aparelhos, ó, só um adendo muito rápido, tá? Eles mal passam de 3.000 mAh de bateria. O que era o normal pra época, né? Que era o normal pra época. Na época que saiu um Moto Z original, o Moto Z Play original, um celular bom que tinha saído pouco tempo antes era o Moto Max. O Moto Max, que foi um celular meu, foi o último celular que eu comprei na vida. Clássico esse daí. Ele tinha 1.800 e alguma coisa de bateria só. E era uma bateria boa pra época. Então é compreensível até. Mas, comparado com outros celulares exatamente do mesmo período, esses que eram mais finos, tinha mais limitação de espaço pra bateria. Então a vida útil deles, sem depender de acessórios, era bem menor. Não, completamente Não era menor. excelente. Tanto que o Moto Z Play, o Snap mais recomendado pra todo mundo era o Snap de bateria. Era o de bateria. Tinha vários outros, tinha de câmera, tinha tudo mais, mas a galera queria o de bateria, porque, enfim... E aqui era, inclusive, o que a Motorola dava junto com o celular algumas vezes, em alguns modelos, né, em alguns casos. Tinha uns combos, né? Talvez essa seja uma saída, mas enfim, daqui a pouco a gente vê. Porque um fato aqui é que o Léo falou, né, a gente esbarrava nesse limite do espaço. Então, vamos pegar o tempo atual, né? 2025. O teu telefone faz muito mais coisas do que um Moto Z Play de 2016. Tem muito mais sensores, muito mais tecnologias que rodam no fundo. A conectividade móvel é muito mais exigente. Exato. Nessa época, você assistir um vídeo de YouTube via internet móvel era um negócio quase impensável. Não só porque ia mastigar sua bateria como se fosse marshmallow, mas também porque... o seu plano de dados não dava pra isso. Não, você assistia um vídeo, acabou. Dava pra fazer? Dava, mas não é uma coisa... Não era tão simples, sabe? E a gente tá falando de 9 anos pra trás. Exato. Não é muito tempo assim, sabe? Mas 9 anos atrás, não dava conta. Você não podia ficar ali, ó, no metrô, no ônibus, passando o feed do Instagram, né? Eu ia falar TikTok, o TikTok nem existia nessa época. Pois é. Mas o fato é, hoje a gente tem telefones que são muito mais avançados. Se você colocar um Snapdragon 8 Elite dentro de um S25 Edge e não colocar uma bateria que vai dar conta do recado, o negócio vai simplesmente acabar, vai esganar a bateria dele. Então a vida útil vai ser tipo 4 horas por dia, sabe? O que eu duvido que aconteça. Mas assim, a gente não tem detalhes do S25 Edge. Ele é só um rumor. O iPhone Air, mais ainda, né? Exato. Também é só rumor. O suposto iPhone 17R, sabe? A gente ainda não sabe se a Apple de fato tá querendo lançar, se a Apple vai lançar nesse ano. Até porque a Apple tem um grande problema em mãos, né? Tem uma bucha em mãos que é a Siri. Ou ela resolve a Siri, ou ela resolve os outros projetos. Acho que a empresa não vai parar, sabe? Por causa de... E a nova Siri com IA, os novos recursos do Apple Intelligence que ainda estão travados, esperando sair. Isso é coisa que ela já prometeu desde o iPhone 15 Pro. Ano passado, cara. Já tem um ano que ela anunciou o Apple Intelligence, desde o WWDC. E até agora o que a gente viu foi irrisório, se a gente for comparar, né? Mas enfim. Então, isso é algo que ela tá devendo. E a gente falou aqui de um dos problemas que todos os celulares finos de antigamente tinham, era a questão da bateria. Um outro problema que nem todos, mas muitos tinham, era uma questão de resistência estrutural.
iPhone 6, pra quem lembra, foi o iPhone do tal do Bandgate. Bandgate. Que era o Bandgate? Era as pessoas descobrindo que se elas colocassem o iPhone no bolso de trás da calça e sentassem em qualquer lugar, podia ser um sofá macio, o iPhone fazia... Ele entortava. Ele entortava. E entortava sem volta, era isso, quebrou. E o problema é seu, assim. Sabe? E a Apple falava que isso não é um defeito. Era um recurso, meu celular dobra. Primeiro celular dobrável. O Carlito soltou isso numa live. Ele falou: todo celular é dobrável. Alguns só uma vez. Só uma. O iPhone 6 foi o primeiro a provar isso. Exato. Em grande escala. Né? A Apple, quando anunciou o iPhone 6, ela falava também de uma nova engenharia de produto. Eles destacaram isso no evento, né? Exato. Destacavam a liga de alumínio, é um que iPhone era super de resistente. 6,9 milímetros. É o celular mais fino que a gente já fez até hoje. Foi um grande feito de engenharia. Saca? Falaram no palco, né? Ó, eu vou ser honesto com vocês. A maioria das coisas que todas as empresas vão falar numa apresentação são meio que jargões ali de mercado, de marketing. E tá tudo certo, faz parte do jogo. Pega, sei lá, uma apresentação, qualquer apresentação do iPhone, você vai ver ele falando: esse é o melhor iPhone que já fizemos, essa é a melhor câmera que já fizemos, esse é o melhor não sei o que já fizemos. É marketing, faz parte, sabe? É a forma mais simples que eles têm de se conectar com o consumidor. E aí quando a empresa vai e fala assim: ó, esse é o iPhone que a gente colocou toda a nossa engenharia ali dentro. E aí, tipo, você bota no mercado, você abre a pré-venda e 2 semanas depois tá na mão do Léo, tá na mão do Wellington e a gente dobra o telefone sem querer. Imagina você olhar e falar: cara, mas essa é a inovação? É a inovação, essa é a melhor coisa de engenharia que vocês podem fazer. E aí na época deu um problemaço, sabe? Problemaço mesmo. Tipo, a galera entrou com ação judicial conjunta, ação coletiva contra a Apple. E o que aconteceu foi isso. Eles colocaram uma liga de alumínio nova, que era maneira, ela tinha suas vantagens, era leve também. Só que ela trouxe mais limitações, né? Que a Exato. gente viu o 6S... Eles já nem falaram mais de celular fino, porque eles tiveram que deixar mais espesso. Ele já passou de 6,9 do 6 para 7,1 milímetros no 6S. Isso com uma bateria menor. Reduziram a bateria. Eles reduziram a bateria. A do 6 era 1.810 mAh, a do 6S era 1.715. Perdeu ali uns 100 mAh de bateria, ficando mais espesso, porque não só ele teve que crescer para fora, né, ficar mais espesso para conseguir ficar resistente o suficiente para não dobrar, mas ele também teve que crescer para dentro. Eles tiveram que colocar suportes, estruturas dentro que limitaram mais o espaço da bateria. Essa é a teoria, né? Pelo menos de por que o iPhone 6S era mais espesso e com menos bateria. Porque eles tinham que resolver esse problema, eles não podiam deixar se repetir. Não dava para repetir, sabe? E essa é uma história muito boa porque a Apple reutilizou esse mesmo design por anos. Sabe, você pega do 6 até o 8, aliás, até depois do 8, né, até o SE de segunda geração, é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Claro, tem exceção, né? Quando eles lançaram o iPhone 7, já tinha um vidro na parte traseira. iPhone 7 não, iPhone 8, desculpa. E aí, tipo, beleza, tem essas mudanças. Vai mudando, você vai mudando os materiais, você vai mudando as possibilidades. Inclusive, isso eu acho que é um bom gancho pra gente falar, então tá. Se eles pararam de fazer, a maioria das empresas pararam de focar em celulares mais finos e mais finos e mais finos porque dava muito problemas. Antes da gente falar do porquê que elas voltaram a focar nisso agora, acho importante a gente falar do porquê que se tornou possível voltar a focar nisso agora. Pra mim, de novo, é porque eles tiveram revoluções de materiais e de tecnologias que resolveram justamente esses dois problemas. Tá, o que possibilita? Primeiro, do lado da bateria. De um ano para cá, menos de um ano, do final do ano passado para cá, houve uma evolução considerável, que já está sendo trabalhada há muito mais anos que isso, mas agora começou a aparecer em produtos Começa viáveis. a chegar no mercado, né? Começou a chegar no mercado, que é uma nova tecnologia de bateria, que é a bateria de silício-carbono. Né? O que é essa bateria de silício-carbono? Legal. Uma bateria para funcionar, não importa que tipo de bateria, se é uma pilha, uma bateria de celular, ela tem um elemento que chama cátodo e um elemento que chama ânodo. Nas baterias de celular, por muitos anos, o cátodo era o lítio e o ânodo era alguma variação de carbono. Pode ser grafite, pode ser carbono puro, enfim, era isso.
E aí a gente tinha as limitações, a bateria se ia se tornando mais densa, tem outros materiais, outras tecnologias funcionando ali, dividir a bateria em duas para poder recarregar mais rápido, e foi evoluindo nesse sentido, só que a tecnologia em si não mudava, eram as baterias de lítio, então não tinha muito como aumentar a capacidade sem aumentar a espessura, ou reduzir a espessura sem reduzir a capacidade. Era um perde-ganha infinito. Por isso que muitos celulares foram ficando mais e mais e mais espessos até a gente chegar, por exemplo, no iPhone 16 que tem mais de 8 milímetros de espessura. Então eles foram ficando mais espessos para ter mais bateria e tal, para ter recurso de recarga sem fio, que aí entra uma bobina que é outra camada e por aí vai. Foi evoluindo nesse sentido. As baterias de silício carbono, elas mantêm o cátodo, continua sendo lítio de um lado, mas no lado do ânodo, eles começaram a misturar, trazer uma mistura de silício com o carbono, com grafite, com essa tecnologia original. O que isso mudou dentro da bateria? Isso permitiu baterias que são muito mais densas. Elas conseguem, no mesmo espaço, armazenar muito mais energia. Então, se você simplesmente fizer uma bateria com essa nova tecnologia com o mesmo tamanho, ela vai ser muito maior. Se você fizer uma bateria com a mesma capacidade, ela vai ser muito menor. Então isso permitiu que as baterias ocupassem menos espaço. Então você consegue celulares com a mesma espessura de antes e muito mais capacidade de bateria. É o que a gente vê aí, por exemplo, no Realme 7 GT, GT7. GT7 Pro. Inclusive, ele tem 6.500 mAh de bateria, 6.500. Olha isso. Isso era impensável num celular que não fosse um tijolo. Sabe? Até ano retrasado. Não, cara, se eu botar 6.500 mAh, olha, ele tem 8,6 milímetros de espessura. No ponto mais fino, né? Acho que a gente falou tanto, né, tem 5 milímetros, tem tal, mas é no ponto mais fino, é desconsiderando o calombo, a lombada das câmeras. As câmeras são outra coisa que limita a espessura, porque é uma questão de física, né? A ótica, as lentes têm que ter um certo espaçamento, por isso que para ter zoom de 5 vezes, tem que ser a lente de prisma que faz a lente correr de lado, né? Que muda, porque senão fica impossível, tem que ter um espaço entre as lentes. As empresas estão tentando resolver essa questão da câmera, mas geralmente elas falam a espessura dos aparelhos desconsiderando o calombo da câmera. Né? Exato. E aí, no caso, do Realme GT7 Pro, ele tem essa tecnologia, não é o único smartphone, tá? A Oppo também, né, Léo? O Find X8 Pro, que eu fiz o review aqui, ele tem uma bateria de 5.910 mAh. Não é tudo isso, mas já é usando silício carbono. Exato. E já é quase 6.000 mAh. Exato, e considerando que ele tem uma série de câmeras, ele tem um hardware muito potente, ele tem tela de qualidade, alta qualidade, que requer mais componentes para trabalhar com a tela. Então, a gente está falando de uma coisa que, assim, nem todo mundo quer smartphone fino. Mas hoje já é possível você ter um smartphone fino com uma bateria boa, sabe? É o que essa nova tecnologia possibilita. Ela possibilita tanto que smartphones com a espessura normal de smartphones anteriores, como é o caso do GT7 Pro, do Find X8 Pro, eles são smartphones com a espessura que a gente já está acostumado e uma bateria muito maior, mas ela também possibilita isso que a gente está vendo agora nessa nova tendência dos celulares mais finos, que ainda assim vão ter a mesma vida que a gente já está acostumado. A gente chegou num ponto hoje em que a bateria do celular já não é mais um grande problema, porque mesmo um celular básico de 5.000 mAh vai ter uma bateria que vai aguentar um dia inteiro. Aguenta tranquilo. Não é que nem antigamente que a gente falava, putz, comprei um celular top de linha novo e ele aguenta 12 horas fora da tomada. Basicamente não tem mais celular que é assim hoje em dia, se você não for heavy user. Né? É muito difícil achar hoje em dia telefones assim. Então, já é possível você fazer um celular muito mais fino com a mesma capacidade de bateria, graças a essas tecnologias de silício carbono e outras coisas. Exato. O que também, para mim, é um dos motivos prováveis... Aliás, então por que os S25 já lançados, o Base, o Plus e o Ultra, não tem essas baterias maiores? Eles têm as mesmas baterias do ano passado. Aí é uma diferença que a gente vê entre as empresas americanas e coreanas, tipo a Samsung, Apple e Google, e as empresas chinesas e taiwanesas. Essa tecnologia de silício carbono está sendo desenvolvida principalmente nesses mercados chineses e ela está muito mais disponível com mais facilidade para essas empresas. Então a gente vê as empresas chinesas, a Realme, a Oppo, a Huawei, Asus até, trazendo essas tecnologias de silício carbono com mais disponibilidade. Para uma coreana que nem a Samsung, ou as americanas que nem Apple e Google, não está disponível com tanta facilidade ainda. Tem um investimento. Tem um investimento de importação. Então,
não foi... Eu acredito que eles poderiam até ter colocado, por exemplo, no S25 Ultra, algumas baterias. Só que na escala que uma Samsung vende ao redor do mundo, eles não conseguiriam atender a demanda de comprar baterias de silício carbono o suficiente para alimentar as vendas. Esse é o principal ponto, cara. É provavelmente por isso que eles resolveram não lançar o S25 Edge, que vai ter que usar essa bateria para ter uma vida útil decente. Eles não lançaram agora, vão lançar mais para frente no ano, a gente não tem uma data até agora. E lançaram os S25 base no começo do ano sem essa bateria. Essa é a minha teoria. Ninguém me falou isso, eu tô teorizando com base nas peças que eu fui juntando. Faz sentido. E assim, como o Léo falou, é uma tecnologia recente, ainda está sendo desenvolvida, já está no mercado, é claro, mas vamos supor que seja... Não é, tá? Mas vamos supor que seja a V1, a versão 1.0. Mas já está no mercado. Só que, perceba, a gente falou de 2 smartphones que não são baratos, tá? O GT7 Pro da Realme, o X8, o Find X8 da Oppo, eles definitivamente não são aparelhos mais caros. E aí você pega... Não são baratos, né? Não são baratos, desculpa. Quem dera, né? Quem dera que fosse barato. Exato. Mas aí você pega, esses aparelhos, eles têm compradores. Tipo, a galera vai atrás, mas ela não vai atrás, por exemplo, na mesma proporção que um intermediário. Então você tem aquela diferenciação de escalabilidade de produto mesmo, sabe? Você colocar um... É o que o Léo falou. O que o Léo falou pra mim faz muito sentido, cara. Você colocar um Galaxy S, que é um dos smartphones top de linha mais vendidos do mundo no mercado, com a tecnologia nova de silício carbono, que é muito positiva, tá? Muito maneira. Mas ainda é muito nova. Esses celulares chineses com essa tecnologia começaram no final do ano passado. Exato. A chegar no mercado. Eles também são super recentes. No caso da Samsung, eles teriam que aumentar o preço. Se você pegar um S25 Ultra, nos Estados Unidos ele custa tipo $1.300. Imagina ele custando $1.600, $1.500. Cara, eles não teriam fornecimento suficiente dessa tecnologia de bateria para colocar em todos os smartphones e vender a mesma quantidade de celulares com essa bateria que eles vendem com o preço atual. Então eles teriam que chutar o preço para cima para compensar os custos, porque eles saberiam que eles iam ter que vender menos e ainda assim compensar economicamente. Então eles teriam que se planejar para aumentar o suficiente, para vender o suficiente para valer, e ainda assim é uma dor de cabeça logística. Exato. E assim, falando assim, parece que a gente tá defendendo. Defender a Samsung. Parece que a gente tá defendendo. Coitada tipo, da Samsung. Não é isso, sabe? Mas faz sentido. A gente tá só botando os divertidamente aqui, ó, pra pensar, pra ver se funciona, sabe? Do porquê que essas grandes marcas, as que de fato, sabe, têm representação global, por que elas ainda não lançaram? Por que elas ainda estão segurando um pouco, sabe? Tem, no caso da Samsung... Apple, depois eu posso falar aqui que Apple é porque eu acho que eles vão dar mole com bateria, né? Mas Samsung também tem mais um fator, que é o trauma. O fator trauma. Tem. Uma coisa que a Samsung não vai querer experimentar e ser pioneira com tecnologia que não está absolutamente estabelecida como segura é em bateria depois do fiasco do Note 7, né? O Galaxy Note 7, para quem não se lembra, o que eu acho muito difícil, porque o público que acompanha o Tecmundo, primeiro, sempre dá like nos vídeos. Isso. Você não segundo, fez sempre ainda? Se inscreve. Às vezes a pessoa tá até com uma conta secundária, vai lá e se inscreve no canal. E terceiro, tem uma memória incrível, mas para quem não lembra, o Galaxy Note 7 ele teve um problema de bateria. E a bateria, sabe, estufava, explodia. A Samsung teve que recolher os aparelhos. Até a geração do Galaxy Note 7, a Samsung era uma das empresas que frequentemente inovava. Botava carregamento rápido, que naquela época era super rápido. Que foi o problema do Note 7. Era tipo, eles inovaram na tecnologia de carregamento rápido e não se deram conta que se você não aumenta também a separação dos elementos da bateria por causa desse carregamento rápido, ela superaquece e pega fogo. E dá ruim. E deu muito ruim. Deu muito ruim, sabe? Foi um grande risco que a Samsung teve ali A Samsung podia ter se queimado com... sem trocadilho. Eu não tinha entendido. Podia ter se queimado com o público de uma forma muito mais irreparável. Por sorte, eles conseguiram mitigar os riscos ali. Eles contornaram a situação, tipo... É difícil você ver esse tópico sendo levado em consideração em discussões comuns. Tipo, nossa, o Galaxy Note 7. Tipo, quem lembra é nerdola que nem a gente, sabe? Então. Pra mim, por esse é um dos grandes motivos que explica. Eu acho que eu sempre falo isso nos meus reviews da Samsung. Por que a Samsung nunca tem... Nos celulares da Samsung, por mais que eles sejam os mais avançados em muita coisa... Eles nunca são os que têm a bateria maior, a que carrega mais rápido. Eles nunca mais, depois do Note 7, se preocuparam em colocar um carregador super rápido
junto com o celular. 45 watts é o máximo 45 suportado. é o máximo que eles oferecem, mas o que eles colocam na caixa é no máximo 25. É. A maioria dos celulares que não são Galaxy S ou Galaxy Z é 15 os que vêm com a Samsung. Porque eles não querem correr o risco, para eles não vale a pena. É só, tipo, sei lá, as tecnologias de silício carbono estão sendo testadas, comprovadas e tal, eles vão começar a usar isso aí provavelmente nos novos novos Galaxy Z, no Galaxy Edge e nos Galaxy S do ano que vem, e ainda assim sem focar em fazer isso ao mesmo tempo que aumenta a velocidade de recarga. Eu aposto que a Samsung tem um trauma aí que eles não querem deixar repetir. Eles têm um trauma e outra. Eu vou citar Samsung e Apple. Eles estão numa posição confortável do mercado. Sim. Muito confortável. Então, tudo bem fazer essas mini evoluções. Se você pegar, o que o Léo falou, pega qualquer review de, sei lá, 3, 4 anos pra trás. A galera fala, a gente fala, todo mundo fala, tipo, poxa, podia ter uma bateria melhor, podia ter um carregamento mais rápido. É bom, mas podia ser melhor, sabe? Mas o é bom, funciona, por enquanto tá rolando. A Apple é o exemplo máximo disso, né? Porque a Apple, Total. ela sempre foi muito bunda com relação à bateria. Muito. Desculpa aí o linguajar, mas sempre foi muito, tipo... Por muitos e muitos anos, eu tô aqui faz quase 12 anos. Em maio eu completo 12 anos de Tecmundo. Meu Deus, mano. Sei lá, eu acho que pelo menos até um iPhone 11, a geração do iPhone 11, a piada era: iPhone é um dos melhores celulares, porém tem uma das piores baterias. Nossa, Sim. cara, muito bem lembrado, eu tinha esquecido disso, porque o iPhone era muito chacota, assim, sabe? Era muita piada. Muito E chacota. mesmo depois da geração do 11, ainda nos modelos pequenos, essa piada continuou. Hoje em dia já não é mais um problema. A Apple conseguiu... A Apple, ela não foca em trazer a melhor... Nunca focou e ainda não foca em trazer a melhor bateria, recarga mais rápido. Não traz nem carregador na caixa. Não tem nem carregador, já começa daí. Tirou até os adesivos, mano. O que a Apple foca em todos os produtos dela, aí não é só iPhone, é em... Chegou num ponto aceitável, o celular dura o dia inteiro de uso mediano para avançado, o relógio dura 18 horas, você aumenta os recursos, você melhora o desempenho, você traz novos recursos de IA e outros recursos que vão drenar mais bateria, e a Apple melhora a tecnologia, o desempenho, eficiência energética o suficiente para manter o mesmo nível. Eles não querem mais do que isso. Eles querem manter esse nível que está confortável para eles, que entrega a experiência agradável. Funciona, tá ok, a gente conseguiu otimizar hardware e software, vamos que vamos, bota no mercado. Tipo, é isso. É isso, sabe? Essa é a e a posição estratégia, da Apple, e a estratégia dos caras funciona. Funciona, eles ficaram quantos anos com até 4 GB de RAM para subir para 6? Para depois subir para 8, que foi agora, tá? Foi no iPhone 15 e Pro. só foram forçados por causa da IA. Se não fosse o Apple Intelligence, a única coisa boa que o Apple Intelligence fez até agora, né? Foi forçar a Apple a falar, tipo, 6 GB não vai ser o suficiente. Vamos colocar 8. Véio. Imagina a reunião, tipo, putz, a gente vai colocar 8 mesmo? Ah, meu Deus. Mas a gente já tem tanto... É o mesmo motivo dos S25 todos terem 12. Exato. Porque o Gemini e os outros LLMs exigem mais RAM. Precisa. Exigem sabe? mais RAM. Mas enfim, né? A bateria, beleza. Então a bateria de silício carbono traz essa possibilidade, tanto dos celulares em espessura normal com muito mais bateria e os celulares mais finos com a mesma bateria. Por isso que Apple agora está investindo no iPhone Air, por isso que Samsung está apostando no Galaxy S25 Edge, porque eles sabem que com essa nova tecnologia de bateria eles vão conseguir fazer um celular mais fino que mantém esse nível de experiência ideal para eles. Exato. Eles não vão ser celulares com uma vida bateria sensacional. Não, eles vão manter o nível de experiência nesse sentido, entregando um corpo mais fino. O outro problema, que é a questão da resistência estrutural, a evolução mais recente é o titânio. Eles começaram a usar titânio no corpo dos aparelhos, que é mais caro, porém é mais leve e muito mais resistente. Então, com o titânio, você consegue fazer um corpo mais fino com menos chance de dobrar no meio. E adivinha só quem são as duas empresas que já usam titânio? Samsung e Apple. Sabe, os caras já usam. É isso, então é uma evolução bem recente. O titânio começou a ser usado nos celulares deles, faz uns 2 anos. Acho que a Apple... iPhone 14, né? iPhone 15. 15 Pro. No 15 Pro... o segundo, Pro. Pelo segundo ano. E a Samsung começou no S24. S24 Ultra. E a Samsung também... A Samsung e a Apple estão usando alumínios mais resistentes, né? Nos modelos
de base. Então, o iPhone 16 ele tem um alumínio mais resistente, S25 e S25 Plus, assim como os anteriores, também usam um alumínio mais resistente, mas o titânio ainda tá naqueles ali, ó, nos mais fortes, sabe? Dele, mais por isso que esses finos também vão ser celulares caros, por mais que eles não sejam os melhores. Mas eles vão usar esses, muito provavelmente, né? Eu não tenho nenhuma fonte na Apple que me indique. A gente tá aqui, ó, só especulando com base no que a gente estudou e viu ao longo desses anos. Então, esses dois problemas foram basicamente resolvidos com essas novas tecnologias. Tipo, faz sentido, né? Faz sentido. Isso possibilitou que as empresas encarassem esse objetivo de novo de trazer o celular mais fino. E aí agora a gente chega no X da questão. Por quê? Quem quer? Por quê? Porque, de novo, eu falei, principal fator de troca, exceto quebrou, roubou, perdeu, quero uma bateria melhor, quero câmeras melhores, quero um desempenho melhor. E um celular mais fino não resolve nenhum desses três problemas, muito pelo contrário, traz desafios nesse sentido. Exato. A bateria, beleza, não vai ser melhor, mas vai manter igual, então isso deixa de ser um problema no celular mais fino novo com as novas tecnologias. O desempenho também está rolando uma miniaturização ali, os processadores estão com cada vez menos nanômetros, então eles são mais finos, eles precisam de menos espaço, são mais eficientes, então gera menos calor, precisa de menos espaço para dissipação de calor. Então isso torna possível. Esses celulares mais finos nunca vão ter um desempenho tão poderoso, tão nível ultra, porque vai faltar espaço para essa dissipação de calor, essas baterias mais potentes, enfim. Mas eles vão conseguir entregar um nível de desempenho top de linha bom com essas novas tecnologias. A questão da câmera ainda vai ser um desafio. Eles vão ter um espaço porque é simplesmente questão de ótica. Tem que ter espaço. Mas provavelmente os rumores indicam que esses novos celulares ultra finos não vão ter, por exemplo, lente de zoom. Não vão ter tela objetiva, zoom periscópico, porque isso é a lente que precisa de mais espaçamento. Tanto que eles desenvolveram a questão do prisma. Ainda com o prisma, ficaria tipo o celular de 5mm de espessura com um bloco de mais 5 só para as câmeras. Ou um bloco ainda maior, né? Mais largo, mais espesso. Então, vão ser celulares que vão ter câmeras top de linha. Vão ter câmeras muito boas, mas não tão boas quanto as dos top de linha da própria Samsung e Apple. Mas é possível eles fazerem isso com essas novas tecnologias e entregarem um desempenho em todos os sentidos que vai agradar as pessoas. As pessoas ainda, na maior parte dos casos, elas vão preferir um celular que entregue mais bateria, mais desempenho, mais câmeras melhores? Muito provavelmente. Só que esses celulares ultra finos, eles fazem uma coisa que a indústria, com 12 anos de casa aqui e mais muitos anos acompanhando tecnologia amadoramente antes disso, você começa a ver que algumas coisas são ciclos, né? Sim, total. Por exemplo, Samsung, Apple e outras empresas com celulares top de linha estão agora numa moda de celulares com lateral reta, né? É a lateral reta. A gente vê, eu deixei o iPhone lá em cima agora, mas lateral reta. Isso aqui não é novidade. Não. A gente viu a Apple voltando para isso ali no iPhone 13 e 14, Samsung voltando isso ali nos S23, ou antes, até S22 já tinha um pouquinho mais reta, mas não era totalmente reta, mas enfim. Aliás, os S24 ainda tinham uma curvinha. Só o S25 agora que é mais totalmente reto. Completamente. Só que antes disso, os Galaxy antigos, os iPhone 4, já tinha essa estética. Lumia já tinha essa estética. Tem ciclos que é igual moda. Numa década a calça boca de sino tá em moda, na outra década a calça boca de sino é brega, na outra década volta a calça boca de sino. Vai e volta. É um exemplo, são modas, né? Então tem um ciclo ali que a indústria vai seguindo, coisas que já deram certo antes, saíram de moda, voltaram a se tornar esteticamente agradáveis para as pessoas, que é um jeito da indústria conseguir manter inovando mesmo sem mudar o formato. Sim, né? Sim. Então, tem essa questão do ciclo, tem essa questão de que aparelhos mais finos, isso a gente vê muito já no mercado dos notebooks, no mercado dos tablets, eles passam uma sensação, um status, uma aura... É mó legal. De que é mais tecnicamente avançado. Saca? Você fala, tipo, é muito legal você ver um computador que, tipo, é relativamente poderoso. Você falou isso pra mim no review do Asus agora. Sim, verdade. Saiu ontem. É o ZenBook A14. É uma obra maravilhosa.
Você pega o notebook, ele pesa menos de 1 quilo. Gente, 980 gramas. Você fala, nossa, isso aqui é tecnologia. Ainda mais quando você para pra pensar, tipo, nossa, o meu Itautec de 15 anos atrás, que era um bitelo desse tamanho, pesava 3 quilos. É assim um maço de folha 4, sabe? Então, quando você parar pra comparar, você fala, nossa, a tecnologia foi longe. É o notebook mais poderoso hoje em dia? Não chega nem perto. Ele, inclusive, usa um processador que é mais básico de todos. É o que a Qualcomm anunciou no comecinho do ano, em janeiro, um pouco antes da Asus mostrar o ZenBook A14, que é um Snapdragon X básico. Ele tá abaixo do X Plus, então ele tem 8 núcleos, beleza. Ele tem só 8 threads, beleza, dá conta. Mas, por exemplo, a GPU dele tem 1,7 teraflops, então já não é um notebook que você vai rodar nada de jogo, sabe? A bateria dele é boa? É boa. Mas é aquela história, você consegue ter um desempenho bom pro trabalho, se você exigir mais. Não vai querer jogar um jogo AAA ali e achar que a bateria vai durar. Não vai durar nada, sabe? Então, tipo, é um perde-ganha. O que a Asus fez, que eu acho muito legal e que eu acho que vale a pena a gente trazer pra cá, já que a gente já falou de mudar de material e tudo mais, é apostar no material relativamente único, sabe? Que é o Ceraluminium. Ceraluminium, na realidade, é um nome de marketing, sabe? Eles misturam alguns componentes, tipo metais e também... como que é o nome? Cerâmica. Tipo, eles misturam esses materiais e conseguem uma liga que é tão resistente quanto o alumínio, talvez até mais que o alumínio, só que ela é muito mais leve. Então eles conseguem unir essas duas coisas. É um material resistente, mas é um material leve. O notebook é muito leve, cara. Inclusive, se quiser ver a análise, tem aqui no canal, vai lá, tá muito legal. Links aí pra vocês, card na tela e tudo mais. E aí, é isso. Então, tipo, é a tecnologia mais avançada e poderosa que você tem disponível no momento? Não. Mas quando você pega, você olha, você vê, você segura, você sente um impacto. Você pensa, tipo, você sente que, tipo, nossa, a tecnologia evoluiu. Então, passa essa impressão. É parte desse motivo. Então, como tem um ciclo, por um tempo, no passado, eles apostaram em celulares mais finos, depois celulares maiores, depois celulares com as bordas curvas, aí borda reta, agora volta para o mais fino, depois vai voltar para o maior. Então, tem esse ciclo para garantir uma sensação de evolução, de mudança, estimular os consumidores a atualizar os aparelhos. Tem essa questão de quanto mais fino, maior a percepção de avanço tecnológico, tem esse leve impacto. E aí se junta nisso para a questão do status. Apple e Samsung, nos tops de linha, já são empresas que apostam muito nisso, do tipo, se diferenciar como um elemento de status para as pessoas gastarem mais dinheiro em prol dos seus produtos. Exato. Então, isso impacta as pessoas. E aí, juntando tudo isso, rola um interesse da empresa. Provavelmente, o que eu apostaria aqui, a Samsung e a Apple não vão fazer muitas unidades, não vão fabricar. Eu acho que eles não vão lançar em todos os países em que o S25 está disponível agora. Mas será? Devem lançar em muitos, mas eu acredito que, assim, se os modelos que vendem mais, né? O iPhone 16 base e o 16 Pro Max, o S25 base e o S25 Ultra. Digamos que a Samsung e a Apple, tô chutando totalmente, tá? Digamos que globalmente eles fabricam por ano 14 milhões de unidades para essas unidades. Para esses modelos só. Esses modelos específicos. Nesse Edge, nesse Air, S25 Edge, S25 iPhone Air, eu aposto que eles vão já planejar a fabricação sabendo que se eles fabricarem essa quantidade de unidades, eles não vão ter público. Eles não vão vender. Tem muito a ver com o motivo do fracasso do Apple Vision, por exemplo. Pode crer. Eles já fabricaram pouco porque eles sabiam que no preço, sabiam e viram na prática. No preço que eles lançaram, por ser uma tecnologia mais avançada e parará, não tem gente suficiente disposta a pagar. Não, é mais impossível. Entusiasta, é uma pessoa que quer ter aquele aparelho ultra tecnológico, diferenciado, fino. Então é um nicho do nicho do nicho. É o fã de tecnologia que tem dinheiro e está disposto a pagar para ter a percepção de avanço tecnológico. Então eu apostaria que eles já vão fabricar muito menos unidades desses mesmos modelos do que dos modelos que vendem mais. É tipo uma subcamada, porque hoje a gente tem o top de linha, aí a gente tem o top de linha que é mais focado em câmeras, o top de linha que é mais focado em jogos, ou seja, ele joga o desempenho lá pra cima, 16 GB de RAM e o caramba.
e a gente vai ter o top de linha fino. Uhum. Assim, não é o que vai acontecer, não tô querendo afirmar, é isso que vai acontecer. Isso Mas é o que pode. Isso posiciona a marca como uma marca avançada, tecnológica, de status, Exato. diferenciada. Então, não é que Apple e Samsung vão apostar, Apple, Samsung e as outras marcas vão seguir depois, e apostarem, o foco vai ser celular mais fino. Eu não acredito nisso. Não, Eu acredito que o foco vai ser lançar alguns modelos finos, mais finos e mais avançados e cada vez mais finos, para esse público interessado nesse nicho. E aí, quando a gente for ver uma família S26, uma família iPhone 17 mais ampla, os outros modelos vão usar essas mesmas tecnologias de silício carbono, dos materiais, para entregar uma experiência mais avançada, com mais impacto, que a gente já está vendo em muitos desses celulares chineses, para ser realmente o que vai vender. É o que as pessoas vão querer comprar. É o iPhone que tem a bateria mais avançada, que finalmente dura 2 dias. Exato. É o S26 Ultra, que também tem a bateria mais avançada, que deixa o S25 Ultra no chinelo. E aí, quem quiser esse nicho do vai ter também a opção do S25 Edge. Então fica esse mercado disponível para todo mundo e as empresas só saem com a imagem mais reforçada, mais destacada. Assim, eu fico feliz por um lado, é o que você falou. A gente vê a evolução da tecnologia como ciclo, de fato. E ela acontece em ciclos. Mas eu fico feliz de saber que as empresas estão adotando a nova bateria de silício carbono, que é uma possibilidade usar essa tecnologia nos celulares finos. Porque se não for isso, a gente vai ter telefone com 2.500 mAh. Não vai rolar. Mas se a gente vê essa tecnologia se popularizando, vai ser muito mais simples você encontrar esse tipo de tecnologia nas faixas mais baixas, sabe? Exato. Você vê, a partir do momento que popularizar e aumentar a escala de produção, tipo, tem celulares top de linha o suficiente, usando as baterias de silício carbono, para poder fabricar as baterias em si em um volume maior, o que abaixa o preço por unidade, o que permite que as empresas usem modelos mais acessíveis. É o que acontece com a lente de zoom ótico, sabe? A lente telefoto. Os sensores com cada vez mais megapixels. Hoje em dia a gente vê celular abaixo dos R$2.000 com sensor de 200 megapixels. Cara, e antes era impossível você olhar um telefone com 32 megapixels. Não, eu exagerei na palavra impossível, né? Tinha um monte. Era difícil. Era difícil, mas tinha um monte por aí. Então isso vai acontecendo. Então acaba beneficiando todo mundo, por mais que seja muito mais difícil, muito mais demorado para essas novas tecnologias chegarem nos modelos mais básicos, e especialmente em países tão tecnologicamente desafiados quanto o Brasil, em que tudo fica muito caro e fica cada vez mais caro, e aí tem tarifa de importação, que é culpa do nosso governo, e aí tem tarifa externa, que é culpa do Trump, e aí entra todo um buraco de minhoca que é muito triste ser brasileiro e fã de tecnologia. Desabafo, gostei do desabafo. Momento desabafo, mas Léo, pra gente encerrar, teria ou não teria um celular fino, você? Eu gostaria de testar, mas eu sou power user. Eu sou, tipo, usuário intensivo, ainda que agora eu tô tentando largar os joguinhos viciantes. Eu provavelmente vou usar menos. Mas ainda assim eu sou uma pessoa que usa muito celular. Então, pra mim, quanto mais bateria, mais desempenho, mais espaço tiver, é melhor. Eu sou sempre boa do time que o dia que eu tiver que comprar, eu tô lascado porque eu vou querer comprar o que entrega o melhor. Eu não vou fazer questão tanto de questão estética. Isso também bate numa questão engraçada, que é um parêntese já, foge da questão dos finos. Mas no celular, no vídeo do celular da galera que a gente fez, sim, as pessoas... Vocês zoaram muito a gente, falando que a gente é pobre. Sim. Falando que a gente é tudo pobre, que a gente não... O pessoal do Tecmundo não tá ganhando mal. Gente, uma Foi coisa... engraçado, tá? A gente deu muita risada. A gente fala aqui dos produtos tecnológicos, os mais avançados, os tops de linha, e a gente passa... pelo menos eu tenho muito essa impressão que o nosso público acha que a gente tá falando que vocês precisam comprar tudo. Não, calma. Quando a gente faz uma análise de um celular top de linha e diz que, vale a pena... A gente tem noção que aquilo é muito caro. Vale a pena para quem tem uma renda suficiente de sobra para aquele dinheiro não fazer falta. Para não comprometer, sabe? Para a maioria das pessoas, não é nem que tá bom, mas o mais indicado é um celular intermediário, é um celular de bom custo-benefício ali, é focar nisso. A gente, quando a gente vai comprar pra gente, exceto os que a gente vai usar para trabalhar, né? O El faz isso mais do que eu, de comprar os aparelhos para usar, para poder fazer as pautas. E não uso, no caso, né? Porque tem que testar outro. Exato. Mas
pras pessoas pra minha esposa, eu não compro um top de linha pra minha esposa. Não indico um top de linha pra minha mãe, pra minha sogra, pro meu pai. Nossa, muito porque difícil. eles não vão tirar proveito disso e é um gasto muito desnecessário. A gente indica uns intermediários de bom custo-benefício. Pra você também, a gente faz listas de melhor aparelho custo-benefício, porque a gente sabe que é o que faz sentido pra todo mundo. Não só pros brasileiros, pro mundo. Os tops de linha são muito legais, mas, tipo, gente, é pra quem pode. O bagulho é caro, mano. É caro. Não faz sentido você focar a sua existência e juntar meses um ano do seu suado dinheiro pra conseguir pagar um celular. Tem coisas melhores pra fazer da vida, minha gente. Tem. Mas assim, ó, vou te falar, eu vou pegar só uma rápida aspa aqui, porque a gente fala muito de telefone caro, telefone top de linha, notebook absurdo de incrível, cheio de IA, cheio de coisas, mas a gente se diverte às vezes testando um telefone que é muito, muito básico, muito barato, que é o telefone que a gente de fato recomenda pra galera que às vezes para a gente assim e fala, pô, mano, eu queria trocar de telefone, mas eu queria gastar 1.500. Aí a gente já lembra, putz, eu fiz o review de tal aparelho, mas tem tal opção. Sabe, esse negócio é o mais comum. É o mais comum que acontece. Geralmente as pessoas vêm me perguntar, Léo, qual celular você me indica? Eu tô querendo trocar de celular. A minha primeira pergunta é, até quanto você quer gastar? Eu nunca respondo, compra tal. Mesmo que a pessoa fale, não, meu foco é câmera, meu foco é bateria. Eu sempre respondo com a mesma pergunta, independente do caso. É até quanto você quer gastar? E aí a pessoa geralmente vai me falar, até 1.500, até 2.000. Acho que o máximo que eu já vi a pessoa me respondendo é uns 2.000, 3. E aí eu falo, com esse dinheiro, o melhor de bateria, a melhor câmera, você não vai ter. Mas tem opções muito boas, que são XYZ. E aí é geralmente assim que eu respondo. Então... Pô, isso é papo pra um outro vídeo, você não acha? Eu gosto. Eu gosto, válido, a gente pegar... Então, faz o seguinte, Eu vou só falar. Sim, eu teria um telefone ultra fino, só pra ver qual que é a fita. Só pra ver qual que é a fita, mas eu sou do time do Léo também. Eu acabo usando muito o telefone pra muita coisa. Inclusive as coberturas que a gente faz... Gasta uma bateria absurda. Gasta uma bateria absurda e às vezes a gente só vai com o telefone porque... Cara, o telefone já tem câmeras ótimas. É só você iluminar bem ali e beleza. Mas eu teria. Eu teria só pra ver, só pra... Sabe? Tipo, então, é aquilo. Eu queria testar. É a curiosidade do negócio. Eu queria testar, mas eu não consigo me imaginar pagando mais caro, sendo que eu posso pagar um preço bom para um celular que vai ter desempenho, bateria, câmera melhor. Exato. E aí, mas assim, é legal. É legal. Continuem investindo nisso, empresas continuem evoluindo as tecnologias para as duas dimensões. E é o que eu acho que a gente vai ver. Diz aí o que vocês acham no comentário, né? Exato. Essa discussão toda. O que vocês preferem? Vocês são... Eu comecei aqui com a premissa errada, achando que ninguém quer celular mais fino. Diz pra gente nos comentários. É importante. Será? É possível. Vamos trocar uma ideia. Troca uma ideia com a gente aí também. Manda, inclusive, se você é do tipo que prefere gastar com um telefone caro todo ano, ou se você compra qualquer telefone e vai embora. Não tá nem pensando se vai sair no telefone. Eu prefiro, se for pra escolher um produto de tecnologia pra gastar o máximo possível, pra ter o melhor possível, porque eu acho que faz diferença na minha vida, geladeira. É aspirador robô. Aspirador robô. É aspirador robô. Mas isso também abre uma série de outros problemas pelo fato da gente morar no Brasil, que pra mim também é pauta pra outro vídeo. Inclusive eu já falei pra você que a gente vai fazer. Fiquem de olho. Vai ser um episódio em que eu vou desabafar aqui meu coraçãozinho. Tá avisado. Fica de olho, então já se inscreve aqui no canal pra não perder esses próximos papos. Deixa um like no vídeo. Foi mó legal estar aqui trocando ideia com vocês, não foi não? É isso aí, sempre bacana. E se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos de debates, tecnologias, notícias, análise de produto e a gente volta na próxima. Falou, gente, @LeoBRJ nas redes sociais. Eu sou o Toda vez eu erro, mano. Por quê, velho? @Arruda Wally. Beijo, valeu. Valeu, gente, até mais.